Olá, queridos. Bom estarmos aqui novamente. Hoje eu quero falar sobre uma história. Eu particularmente amo história. Eu acho que a história, ela faz com que viajemos pelo imaginário. E nisso podemos contemplar cenários que nunca vimos, coisas que nunca experimentamos, mas que nos traz a sensação de que estamos vivendo aquilo, de que estamos sentindo aquelas coisas. Então eu amo a história por causa disso. E uma história verdadeira, ela tem um impacto muito maior na nossa vida, nesse imaginário, nessa experiência. E o livro do Gênesis, ele é repleto de histórias. Vários personagens que podemos nos identificar positiva ou negativamente. Ele começa com a história da criação do mundo, do universo, da Terra e de tudo que nela existe. O capítulo 2, ele é responsável, digamos assim, por relatar a criação do homem e da mulher. Já no capítulo 3, está registrada a desobediência desse casal, o juízo de Deus por causa dessa desobediência para ambos. E o capítulo 4, que é o que eu quero trazer nesse momento, é a história do primeiro homicídio. E para isso eu quero ler para vocês os versículos de 1 a 7 do capítulo 4 do livro do Gênesis. Diz assim: Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim e declarou: Com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo, Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então, o Senhor abordou Caim: Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita à tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. O que vejo de interessante nessa história é que primeiro Eva soube reconhecer a misericórdia e a bondade do Senhor. Porque ela havia pecado, ela havia desobedecido a Deus, ela havia traído a confiança de Deus e recebido o juízo de Deus por tal quebra de confiança. Mas aqui ela atribui a Deus a graça de ser mãe, porque ela diz: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Outra coisa que me chama a atenção nessa história é que os nomes têm profundo significado ao longo das histórias bíblicas e ele está diretamente ligado, relacionado ao caráter ou ao destino dos seus possuidores. Abel, por exemplo, o significado do nome dele é fôlego passageiro de vida. E quando nós olhamos para o desfecho dessa história do primeiro homicídio, nós vemos quão prematuramente ele morreu, quão curta foi a sua vida, quão passageira foi a sua vida. Então o nome tem tudo a ver com a história de Abel. O nome dele tem tudo a ver com a sua história. Outro ponto que também me chama a atenção é o contentamento de Deus na pessoa e na oferta de Abel e o não contentamento na pessoa e oferta de Caim. E isso não tem relação com o tipo da oferta, e sim com o caráter de cada um deles. A Bíblia não fala e nós também não podemos deduzir que tipo de coisa Caim apresentou a Deus. O que nós sabemos é que ele era agricultor, ele lavrou, ele plantou, regou, colheu e trouxe a Deus como oferenda.
Não sabemos se foram frutas, legumes, hortaliças, não sabemos, mas sabemos que ele trouxe uma oferta. Já Abel, por ser pastor de ovelha, ele ofereceu então as primícias desse rebanho para Deus. E o que seriam as primícias? O primeiro filhote, né, ou os primeiros filhotes, ele ofereceu a Deus em sacrifício. E Deus então se contenta com um e não se contenta com o outro. E como é que eu posso saber se Deus não se contentou com Caim por causa do caráter dele? A própria Bíblia se explica. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 12, João, quando escreve aos seus destinatários, ele diz: "E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão." E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, olhando só para essa história, ou para esse trecho que eu acabei de ler, nós não conseguimos descobrir o caráter de Caim. Apenas vemos que ele ficou irado, que ele ficou ofendido, ele sentiu ódio, inveja do seu irmão, mas não fala nada sobre o caráter dele. Mas a Bíblia, lá naquele outro momento, lá no Novo Testamento, ela vai trazer a resposta que nós precisamos para compreender essa história. Então, Caim, ele não tinha um caráter aprovado por Deus. E por isso Deus rejeitou a sua oferta. O próprio Deus, ele percebeu o semblante de Caim. E essa é outra coisa que me fascina. Deus, ele conhece a mim e a você. Ele sabe o que nós pensamos e o que nós sentimos. A palavra não precisa nem sair da nossa boca. Deus já sabe o que nós vamos dizer, porque Ele sabe o que nós estamos sentindo e Ele conhece todo o nosso ser, a essência do nosso ser. E Ele, então, percebeu a ira de Caim, percebeu o seu semblante de fúria, de ódio, e Ele questiona: por que você está furioso? Por que motivo você está tão transtornado? E além dele questionar Caim, ele ainda lhe traz um conselho. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você fizer o que é justo, o que é correto, o que me agrada, você não será aceito por mim? Claro que será aceito. Entretanto, se você permanecer assim, com essa maldade no seu coração e nas suas práticas, saiba que o pecado espreita a tua porta. É como uma fera que está parada lá na porta da sua casa, esperando apenas você abrir ou entreabrir para que ela entre e te destrua. É isso que Deus está falando para Caim. E ele ainda conclui: cabe a você, Caim, resistir a isso. Cabe a você vencer isso. Este é o seu desafio. E quando nós olhamos para o resto do relato, a gente vê que Caim, ele não atentou para o conselho de Deus. Ao contrário, ele foi lá, propôs para o seu irmão que saísse, que fossem até o campo. Não sabemos direito o que foi que ele falou, como é que ele fez com que Abel aceitasse o seu convite, mas Abel aceitou, Abel foi com ele. E quando chegou no campo, Caim simplesmente o mata. E Deus, ele novamente questiona Caim: onde é que está o teu irmão? E Caim, muito topetudo, ele retruca: eu não sei. Acaso sou eu o protetor do meu irmão? Ou seja, ele é o teu protegidinho, não o meu. Né? Então, o Senhor deve saber onde ele está. Por que está me perguntando? Essa foi a afronta de Caim para com Deus. E Deus, muito misericordioso e justo, ele diz: o que você fez, Caim? O que fizeste? Ouça, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Você não está podendo ouvir por causa da maldade no seu coração, mas eu ouço o sangue do teu irmão clamando a mim, pela injustiça feita a ele. E o desfecho dessa história
é que Caim se torna uma pessoa errante, um peregrino errante. E a Bíblia mesmo vai trazer toda a história da sua descendência. O que não me cabe agora fazê-lo. O interessante é entender que o pecado aqui retratado por Deus, ele é como essa fera que eu disse, que está à espreita, pronta para dominar Caim pela falta de gratidão dele com Deus, pela ira dele, pelo ódio dele do seu irmão e do mundo. Caim estava verdadeiramente dominado pela maldade do seu coração. E quando nós acumulamos mágoas e invejas, nós deformamos a imagem de Deus em nós. Porque lá no capítulo 1, Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, toda a maldade do nosso coração, tudo aquilo que fazemos que é contrário ao bem que habita em Deus, porque Deus é bom, isso então mancha, deforma a imagem de Deus em nós. O mal, ele está aí, batendo a porta do meu e do seu coração, esperando apenas o melhor momento para atacar e nos destruir, porque essa é a única função do mal. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele mata. Ele mata o quê? Ele mata a sua alegria, a sua fé, a sua esperança. Ele mata os seus sonhos. Ele rouba o quê? Ele rouba tudo que há de bom em você. Ele rouba o seu caráter. Ele rouba as suas atitudes bondosas para com os outros. E ele destrói. Com toda a maldade, ele destrói a sua vida, ele destrói a vida da sua família, ele destrói o seu trabalho, ele destrói tudo que vê pela frente. Basta apenas que a nossa porta, a porta do nosso coração, esteja aberta ou entreaberta, porque ele está ali fora, pronto para nos atacar, para nos dominar. Então, toda a ira que nós sentimos, as mágoas, o desejo escuso, o orgulho, a inveja, toda sorte de maldade que pode brotar do nosso coração, sempre tentará nos sabotar, nos destruir, nos lançar ao chão, porque essa é a única finalidade do mal. Mas Deus disse a Caim: cabe a você vencê-lo, cabe a você resisti-lo. E isso vale para nós. Quando nós estamos diante da maldade, nós precisamos resistir. A Bíblia diz: resisti ao mal e ele fugirá de vós. E aí você pode perguntar: como é que nós podemos fazer isso? Como vencemos o mal? Vencemos o mal com o bem. Com o bem que podemos praticar, com toda a bondade que pode brotar do nosso coração, uma vez que fomos feitos conforme a bondade de Deus, conforme a essência de Deus. Então, nós podemos vencer isso. Nós podemos colocar uma tranca na porta do nosso coração para toda a maldade. Somente nós podemos fazer isso. E Deus nos ajuda, claro, porque nós podemos pedir a Ele força para resistir. E Ele vai nos dar. Então, eu te convido. Feche a porta do seu coração. Vamos fazer isso para a maldade. Feche para toda sorte de maldade, seja fofoca, inveja, intriga, calúnia, qualquer coisa que vá contra a essência maravilhosa e perfeita de Deus. E com isso nós podemos vencer todo o mal que nos assedia diariamente. Como podemos vencer o mal? Vencemos o mal com o bem. Aqui é a missionária Joyce Santos e esta é uma palavra de Deus para o seu coração.